O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os planteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama Coelete, o sábio, e finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, Coelete também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, e mais este conselho: não há limite para se reproduzir livros, e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Amém, irmão? Podeis sentar. Essa passagem bíblica ela é extremamente incrível, né? Ela me reporta a um conceito de vida normal dos seres humanos. A pessoa nasce e vai sendo iludida, engodada. O que eu faço para ganhar dinheiro? O que eu faço para me dar bem? O que eu faço para me dar tão bem ao ponto de que eu não precise mais trabalhar? Esse é o fantasma da cabeça de muita gente. Eu preciso me dar bem para mim viver de renda. Eu não quero mais trabalhar. Na verdade, é um conceito totalmente contrário aos princípios de Deus. Porque Jesus falou assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Imagina, Jesus chega... Qual a idade de Deus? E Jesus vem e diz: meu pai trabalha até hoje. Ou seja,
Não tem limite para se pensar tempos atrás, desde que Deus esteja trabalhando, não tem limite. E o ser humano pensa em viver de forma a não trabalhar. Não, existia um trabalho considerado leve, que era dos sacerdotes, existia o trabalho mais pesado, arar a terra, tudo é Deus que dá a graça. Teu trabalho pode ser leve ou pode ser pesado, mas você, meu irmão, vai transcorrer, quer ele seja qualquer que venha a ser, você vai transcorrer ele com a maior mobilidade, tranquilidade, vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, como é que você faz isso? Você vai dizer, para mim é muito fácil, sabe por quê? Porque é a graça de Deus que nos capacita em tudo aquilo que Ele nos ordena, tudo aquilo que Ele nos dá a capacidade de realizar. Então não tem serviço pesado, nem serviço leve, o que tem sobre nós é a graça de Deus que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Então, esse conceito de viver sem trabalhar, irmão, não é real. Não é real. Lembra sempre que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se Deus trabalha tanto e Jesus também trabalha, você acha que Ele criaria o homem para não trabalhar? Não tem sentido, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a tua vida é de trabalho, irmão. E as pessoas perguntam assim, você é pastor de uma igreja? Ah, tá. Então tu lá tem tudo direitinho? Eu falo assim, o que é direitinho? Não, você desconta INPS, paga autonomia. Eu falo assim, não desconta INPS, nem pago autonomia. Não, mas como é que você vai se aposentar? Eu falei, amigo, eu trabalho para Deus. Quem trabalha para Deus não se aposenta nunca. Trabalha até a morte. Espera aí, pastor, mas esse negócio de trabalhar até a morte é para escravo, mas é isso que eu sou do meu Senhor. Eu sou escravo. Escravo não tem aposentadoria. Coitado, eu vi a máscara de muita gente cair. Pastor, eu estava tanto pensando num descanso, assim no final da minha vida, pastor, eu estava pensando, sabe o quê? Comprar uma casinha, normalmente o pessoal fala, lá no interior da terrinha, em Minas Gerais, é um lugar tranquilo. Minas Gerais, irmão, é um horror de tranquilidade. E aí, pastor, eu estava pensando em passar a minha velhice lá. Lamento te informar, sem conhecer você, sem conhecer a tua vida e a tua história, mas Jesus não tem esse plano para você. Tu vai trabalhar até a morte. Não vai trabalhar, irmão, trabalhar para Jesus. Eu pareço estar com um semblante pesado, pareço. Eu estou aqui carregando um fardo imenso, pareço. Eu pareço estar triste, pareço. Eu estou aqui quase que virando cambalhota de tanta alegria que eu tenho diante desse Deus vivo e poderoso. Se um dia você olhar para mim e disser assim, caramba, o pastor hoje deve estar passando por uma fase terrível, ele está com semblante pesado, irmão, vai ali no banheiro, lava o rosto e olha de novo. Irmão, não importa o fardo, não importa a luta, não importa a guerra, a nossa alegria não é como o mundo a dá, é aquilo que Jesus dá. Ah, tua vida, pastor, é um mar de rosa. Primeiro que mar de rosa não existe, existe mar de água. De rosa não existe, irmão. E toda rosa tem os seus espinhos. Você já colheu uma rosa bonita na roseira? Normalmente rouba do vizinho, né? Pô, o vizinho tem uma roseira maneira, vou pegar aquela rosa, que rosa bonita, né? Eu fazia isso quando eu era criança, pegava a rosa do vizinho e dava para minha mãe. Aqui, mãe. Onde você roubou isso, menino? Ali no vizinho. Não tinha conceito de roubar. Tá lá, o galho tá pro lado de cá, foi lá, pegou. Mas você já colheu rosas? Já espetou o dedinho também? Eu já espetei muitas vezes. Então, irmão, mar de rosas, você nem suportaria. É melhor um mar de águas. Porque mar de rosa é espinho que não acaba mais. Você vai se machucar com certeza. Então, nós não buscamos uma vida moleza. Nós buscamos trabalhar. Agora, nós trabalhamos naquilo que Jesus nos manda. A nível de serviço sacerdotal, o meu serviço é muito mais leve
do que o de muita gente aqui, talvez de todos, ao nível de um serviço sacerdotal. Só que as angústias interiores que me vêm, não vêm sobre ti. Fisicamente você rala, você sua, você acorda de sol a sol, fisicamente, você pode ralar muito fisicamente, mas no espiritual, ninguém aqui rala mais do que eu. E o espiritual, irmão, traz aflições também, traz angústias, mas por maior que seja essa angústia e seja multiplicada, não consegue impedir o meu louvor e a minha adoração. Ou seja, ela não é maior do que aquilo que eu possa suportar. E quanto maior o meu fardo, maior o meu galardão e o brilho da minha coroa. Então eu sempre dizia para Jesus: Senhor, quando o Senhor não achar ninguém, porque eu nunca quis ser nada, eu dizia: Senhor, quando o Senhor não achar ninguém para fazer, pede para eu fazer, conta comigo. E parece que Jesus não achou ninguém para fazer mais nada. No começo desse ministério eu fazia tanta coisa. Graças a Deus hoje tem obreiros com que Jesus pode contar. Eu acho que a velhice chegou um pouco, né? Afinal de contas eu já estou indo rumo aos 60, né, irmão? Aí Jesus olhou assim: não, eu entendo, eu entendo o natural das coisas que eu criei, eu vou levantar uns obreiros aí. Aí levantou o Cícero, o Alex, levantou, você não, André, você está fora, levantou, enfim, estou brincando, mas todos vocês, amém, irmão? Porque eu sei que eu posso contar com todos. Qualquer casa aqui que eu bater vai se dispor, porque esse Espírito foi o que Deus nos deu. Ele é muito glorioso, ele é muito glorioso. Hoje, se eu chegar na minha geladeira, não tem o que comer, eu pego a minha família, só ligo para o irmão: irmão, estou indo para a tua casa almoçar, tudo bem? Tudo bem, pastor, chega aí. É assim ou não é assim? Assim é assim. É claro que é assim, porque Jesus falou: aquele que deixar tudo por amor de mim vai receber 100 vezes mais nessa terra, e no porvir a vida eterna. Incrível que, se contar aqui, talvez esteja dando umas 100 pessoas, né, irmão? Então, irmão, veja, a vida, muitas vezes, quando a pessoa nasce, ela se ilude com as possessões, com os bens da terra, besteira. Aqui, Salomão, na verdade, esse capítulo 12, muita gente atribui Eclesiastes a Salomão, mas essa versão bíblica aqui, ela parece querer dizer que isso não é de Salomão, ou o meu entendimento não funcionou muito bem. Enfim, o autor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, se aproximem os dias da tua velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Resumindo, o que ele está dizendo? Te prepara para o final da tua vida, te prepara para a morte, te prepara para morrer, irmão. Você tem que se preparar para morrer. Todo o projeto da minha vida, tudo que eu faço na minha vida, eu viso a minha morte. Eu não sou bobo, não. Eu sou inteligente. Eu sei que isso aqui é só passageiro, a realidade vem após a morte. Então, alguém já me disse assim: você poderia investir nisso, fazer aquilo outro. Eu falei: amigo, eu não quero ocupar minha mente com nada. Só me interessa ocupar as minhas memórias com aquilo que seja a direção de Deus para a minha vida. E às vezes Deus me dá uma direção que não é para a minha vida, é para os que virão após a mim. Eu hoje estou deixando coisas, irmão, eu vou deixar coisas sobre essa terra, que Deus já mostrou, vou deixar coisas que não é para mim, não é para a minha família, é para outros que virão depois de mim. E não estou nem falando só das coisas espirituais, né? Coisas abstratas, não, estou falando de coisas físicas. Vou deixar coisas físicas que não é nem para mim, nem para minha família, é para os outros que vêm depois de mim. Ora, Deus tem, é isso que me interessa, isso que me interessa, e Jesus pode contar comigo para isso, porque de tudo que eu tenho, nada é meu. Então as pessoas dizem: você não vai se aposentar? Não. E quando vier a velhice?
Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando eu não tiver mais forças para nada, significa que encerrou-se o tempo do meu ministério, chegou a hora da minha partida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque os maus dias, irmãos, sempre chegam, sempre batem à porta. Tem gente que não lembra do Criador, aí daqui a pouco bate em alguém na porta, toque, toque, toque. Quando o camarada vai atender, quem é você? Ah, eu sou o câncer, eu vim aqui porque eu fui enviado para sua casa. Quando você vê o câncer bater na sua porta, o que você vai responder se você não tem o Criador? Se você tem o Criador, você vira para dentro, para o teu sofá e diz assim: Senhor Jesus, pode por gentileza atender aqui o câncer? Aí Jesus diz: claro, deixa comigo. Pois não, seu câncer? Ah, eu fui enviado para essa casa aqui. Não, mas essa casa já está ocupada, eu moro aqui dentro. Lembra do teu Criador, irmão. Lembra do teu Criador. Nunca vi desamparado o justo. E isso é tão forte que ainda diz: e nem a sua descendência mendigar o pão. É demais. Lembra daquela mulher lá com Elias, né? Ah, Elias ou Eliseu? Elias, né? Elias falou: prepara aí, o que está acontecendo contigo aí? Eliseu, né, que multiplicou o azeite da viúva, Eliseu. Também esses dois eram tão parecidos. Olha, tu sabes que o meu marido, o teu servo, temia ao Senhor, mas agora vieram os credores e vão levar meus filhos como escravo. O que tu tens em casa? Ah, um pouquinho de azeite. Vai lá, pede vasilhas emprestadas, depois enche tudo. A mulher foi, encheu tudo, voltou para ele: está tudo cheio, o que eu faço? Vende, pega o dinheiro e vive do resto. Porque ela fez menção de uma palavra, ela disse: o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Então vemos o cumprimento da palavra que diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, tem gente que vive aí querendo deixar patrimônio para o seu filho. Eu entendo, irmão. Se tu pode deixar uma casa para o teu filho, tá? Tu pode? Ah, vou deixar aqui uma casa para o meu filho. Aquela mentalidade que a gente tem, né? Fugir do aluguel. Tá bom, maravilha. Quem tem um barraquinho hoje para fugir da escravidão do aluguel, maravilha. Mas isso não tem que ser a tua preocupação. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muita gente tem casa, mas não tem descanso. Outros não têm casa e têm descanso. Então não tem que se preocupar com isso. Você tem que instruir o teu filho não nas possessões da terra, mas na possessão do reino de Deus. Aonde que devemos ajuntar tesouro? Só que muita gente está preocupada com os tesouros da terra. Não pode, irmão. Cuidado para você não inverter os papéis. É para juntar tesouro no céu, não é na terra. Honra a palavra do teu mestre que disse: ajuntais tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem, os ladrões não minam, não consomem, não corroem, não roubam. É lá no céu que a gente ajunta tesouro. E como fazemos isso? Só existe um jeito: trabalhando para Jesus. Se não trabalhar para Jesus, não ajunta tesouro no céu. Não que eu sou muito bonzinho, tá? Que a tua bondade vá para o inferno, mas não vai juntar tesouro no céu com a tua bondade. Você tem que honrar o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, o mover do Espírito, quando Ele vem com o mover e ordena o que fazer na sua igreja. Ora, você tem que honrar essas coisas. Se você ficar preocupado com as possessões da terra, você vai morrer, entre aspas, com elas, porque vai morrer sem elas. E é tudo que você tem, as possessões da terra. Não olhe para essas coisas. Não olhe, irmão, não olhe. Elas vão te destruir.
O brilho do ouro é muito sedutor. Por isso, quando você souber ali tem ouro, nem olha para lá, vira as costas. Porque o que te sustenta não é o ouro e prata. O que te sustenta é a graça desse Deus, um Deus de milagre. Ontem o irmão Alessandro contou uma experiência, eu acredito que ele já tinha me contado isso antes, mas eu achei intrigante. Saiu daqui tarde da noite, meia-noite, foi pegar o ônibus dele lá na cidade, tempos atrás, né? Começo, quando eu vinha para cá, foi pegar o ônibus lá no centro, mas sabia que não tinha ônibus no ponto. Sentou ele, Júnior e Elaine lá no centro. E o ônibus, quando deu que hora, irmão? 1h? 1h, está lá parado. Daqui a pouco entra um ônibus, que não era o ônibus de linha, que não era o ônibus dele, e o camarada, aí, Estrada do Campinho, Campo Grande, vai, R$2, com ar-condicionado e tudo mais, e o motorista ainda era desviado. Um negócio assim, coisas que só Jesus faz, o impossível, e o cara ainda entrou errado na rua, errado, mas Jesus é certo para Jesus, amém? Então, irmão, Deus nos supre mesmo, por qualquer caminho. Agora, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí você diz, mas pastor, já estou meio velho, já estou chegando nos 60 e tals. Irmão, para Jesus você é novo, dedica daqui para frente, vai em frente, esquece, águas passadas não movem moinho, vai em frente. Eu já disse isso para muita gente. Pô, pastor, fiquei afastado, fiquei desviado, tem 20 anos que eu estou afastado. Amigo, não existe mais 20 anos afastado na tua vida, tem daqui para frente. Jesus ainda abriu a porta, deixou você entrar, caminha, vai em frente. Eu conheci Jesus, irmão, com 20 e poucos anos. Teve gente que nasceu no berço de ouro, porque nascer com conhecimento do cristianismo em uma casa é berço de ouro. Eu não, quando eu nasci, o que se conhecia na minha casa era a praga do catolicismo e a desgraça do espiritismo, da macumba, da umbanda e da quimbanda. Foi nisso que eu nasci. Eu nasci num berço de lama e de desgraça. E quem dos que nasceram em berço de ouro são o que eu sou e têm o que eu tenho espiritualmente? Então esse papo do que foi já era, irmão, esquece, daqui para frente, lembra-te do teu Criador, lembra agora com todas as tuas forças, lembra agora, passado não interessa, interessa daqui para frente, que Ele quer te dar poder sobre principados, potestades, quer abrir a tua boca em louvor e adoração, quer usar as tuas mãos, quer usar o teu cântico, quer usar a tua oração, quer usar o teu cérebro, o teu entendimento, interessa daqui para frente, lembra-te dEle. Esquece esses pensamentos que muita gente tem. Deus, me dá uma estabilidade maior do que a fé em Jesus Cristo? Isso é uma profanação, alguém pensar que pode ter estabilidade maior do que a fé em Jesus Cristo. Não, se eu conseguir aquela casa, aquele espaço, eu faço uma construção, pô, só ali eu já vou ter por mês 1.000 e tal de aluguel. Não é esse o projeto de Deus na vida de um homem. Se essas coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer sem você buscar, elas serão acrescentadas. É bom pregar aqui que vocês ajudam, né, irmão? Serão acrescentadas. Você não é o teu foco. Não é o teu foco. Jesus não morreu na cruz para você ter o foco da casa, do carro, do bem material, da vida estabelecida. Irmão, ninguém tem uma vida mais estabilizada do que quem confia em Jesus Cristo. É impossível. Elias não tinha casa, não tinha nada. Acho que Elias era um homem que perambulava de monte a monte. E, no entanto, quando veio uma grande fome sobre a terra, morreu muita gente. A fome foi tão extrema que pessoas foram ao encontro de reis e disseram assim: ó rei, olha essa mulher aqui, julga a nossa causa. Nós combinamos. Estamos com fome, combinamos.
que primeiro íamos cozinhar o meu filho para comer, depois cozinharíamos o dela. Eu cozinhei o meu, agora ela não quer dar o dela para a gente cozinhar e comer. Enquanto isso, Elias estava lá no ribeiro de Querite, lá nos bandas, lá na montanha, desfrutando do ar fresco, do ar puro, e os corvos levando para ele carne de manhã e à tarde. E o rei viu aquela cena, rasgou suas vestes eu vou matar Elias, porque foi Elias que disse: não choverá 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E as pessoas têm mania de dizer: o que sucede à terra, sucede à igreja, que nada, pode amaldiçoar essa humanidade perversa e maligna, pode amaldiçoar, que morram os presidentes, que morram governadores, que morram os políticos, porque não fará nenhuma diferença na nossa mesa. Elias amaldiçoou a terra, mas não teve sede e nem teve fome. Lembra, irmão, do teu Criador. Lembra dele. Confia. Agora, você precisa lutar contra si mesmo. Teu pior adversário é você. Por quê? Às vezes as pessoas usam até verso bíblico, né? Para justificar a sua desgraça. As pessoas dizem assim: não, veja bem, você vive em uma sociedade, você vive em um mundo. O que acontecer a nível de mercado no mundo, o que acontecer a nível de sociedade, vai chegar até você, vai chegar até a tua casa. Não vai, né? Não vai. Jesus falou assim: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou, então não vai. Agora, se você ainda tem um pezinho no mundo, aí o mal vai te pegar. Teve aí a greve dos caminhoneiros, eu achei fantástico. Não faltou gasolina para a gente aqui, não faltou o que comer, não faltou nada. Foi tudo tranquilo, até acabar a greve dos caminhoneiros. Tomara que entre em greve de novo. Foi tudo tranquilo, foi uma maravilha. E nos pegou de surpresa. Não nos preparamos para nenhuma greve, mas não alterou em nada a nossa mesa, irmão. Foi muito glorioso. E eu pude ver de perto a mão de Deus suprindo tudo. Minha esposa abria lá e tinha alguma coisa, e fomos fazendo, e tudo tranquilo, graças a Deus. Por quê? Porque o que sucede ao mundo não sucede à igreja. Se Deus amaldiçoar o mundo, a igreja vai sofrer dessa maldição também? Quando Jesus falou assim: vou trovejar fogo e enxofre sobre Sodoma, Gomorra, pegou os seus servos também? Não. Inclusive o anjo foi lá e disse assim: ó, sai da cidade aí, ô Ló, sai da cidade, porque Deus vai destruir a cidade. Mas antes disso, Abraão intercedeu e disse: meu Senhor, tu vais destruir o justo e o ímpio juntos? O Senhor disse o quê? Longe de mim tal coisa. Já recebeu, irmão, a palavra? Longe de mim tal coisa, que eu faça perecer o justo e o ímpio. Longe de mim tal coisa. Ah, então se tiver 50 justos naquela cidade, eu não destruo a cidade? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas se dos justos faltar 10, tiver só 40, eu não destruo a cidade. E se tiver 30, eu não vou destruir a cidade por causa de 30 justos. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Se tiver 1, eu não destruo. Não destruiu. Foi lá, tirou 1 e destruiu. Primeiro Deus nos protege no seu abrigo, no seu esconderijo. Depois Ele faz trovejar fogo e enxofre. Mas nunca pereceremos junto com o ímpio. Nunca, 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 nunca. Tem uma experiência que alguém conta por aí do 11 de setembro, né? Foi o que? 2001, né? Quando entrou exatamente o século 21. Isso é uma marca. E o camarada lá
tinha comprado a passagem para o filho, para ir num daqueles aviões lá da fatalidade. Mas, na hora, depois de ele investir, reunir as economias todas, comprar a passagem que o filho ia estudar nos Estados Unidos, na hora já de passagem comprada, o filho falou assim, não vou mais não. Não quero ir mais. E a coisa foi tão absurda que não houve nem tempo de trocar a passagem. O camarada ficou com a passagem e perdeu o dinheiro. E aí depois estava mostrando a passagem do dia 11 de setembro, que o filho estaria em um daqueles aviões, mas decidiu não entrar no avião. É assim que Deus faz, amém, irmão? Não importa o que seja, Deus nos pode livrar de qualquer situação. Tem tantas outras experiências aqui, mas não vamos nos deter. Então, irmão, o que você tem que entender? Você nasceu, você já viu quantas pessoas já morreram? Você já viu gente que já nasceu e já morreu, como se diz assim, bem antes da hora, até jovens, crianças morrendo? Você já viu? Você sabia que você vai morrer? Ou você tem alguma dúvida disso? Às vezes as pessoas se comportam como se tivessem dúvida de que vão morrer. Eu costumo dizer o seguinte: se o ser humano entendesse que ele vai morrer, você não ia ver tanta gente arrogante no meio da rua. Não ia ver tanta gente prepotente. Você não ia ver tanto empresário escorraçando o empregado. Tanta gente porque tem um dinheirinho a mais, se sobrepujando com orgulho, com um monte de baboseira. Bastava esse cidadão entender que ele vai morrer e ele não seria tão arrogante. A humanidade se comporta, apesar de olhar no cemitério e ver um monte de lápide que não dá mais para contar, a humanidade se comporta como se não fosse morrer, como se não fosse passar. Tem gente que vê que já morreram seus pais, já morreu o marido, já morreu o avô, mas o camarada tem um orgulho, ele se comporta como se ele fosse o imortal. Ele não vai morrer. Até a primeira doençazinha, até o primeiro tropeção, até o primeiro acidente, até a primeira pneumonia, até primeiro qualquer coisa. Quando ele está lá em cima de um leito, que o médico chega para ele e diz assim, amigo, você tem Deus? Aí eu creio em Deus, então começa a rezar, que é um terço, para você fazer uns Pai Nosso, Ave Maria. Aí ele cai na real de que ele não é imortal porcaria nenhuma, que ele não passa de um traste, que ele não passa de esterco, de pó e cinza como todo mundo. Aí quando sai do hospital, aí ele sai mais quebrantado, né? Já dá bom dia pro vizinho, já dá uma esmola no sinal, que ele vê que a vida é como a flor da erva, seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, as pessoas se comportam como se não fosse morrer. Irmão, eu entendi que eu vou morrer e eu entendi que o lucro da minha vida é servir todos os meus dias a Jesus Cristo. E eu disse isso dentro de um sepulcro chamado Igreja Batista. Eu falei, todo mundo ficou me olhando estatalado. Eu falei, eu não descansarei enquanto a minha vida não estiver empenhada 24 horas no trabalho do Senhor Jesus. Eu não descansarei. Eu falei isso dentro de um sepulcro chamado Igreja Batista. Todo mundo arregalou os olhos para mim e hoje eu vivo isso, 24 horas a serviço de Jesus. Qual o teu objetivo? Jesus já revelou nesse ministério, desde que começamos a igreja, ele falou assim, olha, tem esse compartimento, dentro desse compartimento está a tua coroa. E ele falou, muita gente desejará uma coroa como a tua, mas não vai conseguir alcançar. Eu te aconselho, irmão, olha para os teus objetivos de vida, e vê se se na tua prioridade está o serviço a Jesus Cristo. Eu conheci alguns irmãos, alguns jovens que passaram por aqui, e tinha gente
muita gente dessa área de segurança privada, né? Eles têm lá uns trâmites de um tirar o trabalho do outro, né? Aí paga. Eu lembro claramente que o camarada uma vez falou assim comigo. Teve um culto e quando os meus olhos passaram na congregação, eu vi o rapaz. Eu falei, ué, esse camarada não está aí. Aí eu voltei. Falei, não está mesmo. Mas eu tinha visto ele na congregação. Ou seja, Deus estava mostrando, ele deveria estar ali, porque aquela palavra era poderosa demais, ele precisava ter ouvido aquilo. Aquilo iria operar um milagre glorioso na vida dele, mas ele não estava na congregação. Aquilo me comoveu de tal maneira, no outro culto, vem ele, e eu falei, fui direto a ele, falei, o que houve, pai? No culto passado não veio não? Não vim não, porque lá o rapaz me pediu para eu tirar o plantão dele, e sabe como é, né? Tirar plantão é cenzinho na mão. Tem pessoas que não entendem, meu irmão. Se você tem um trabalho, mas Deus marcou contigo para você estar na presença dele, não tem preço que te retire daí, meu irmão. Não interessa se é 100, 500 ou 1000. E eu disse para esse jovem, não contei o que vi, não contei os detalhes, só disse assim para ele, você acha que esses R$100 vai fazer diferença na tua vida daqui a um mês? Ele falou assim, não fez diferença nenhuma, eu já até gastei ele. Mas se tivesse ouvido a palavra, estaria fazendo diferença até hoje. Tem que saber os seus valores, tem que saber o que você busca, senão tu esquece do teu Criador. Não, pastor, não, eu estou lá no meu plantão, mas estou em oração. Vá para o inferno a tua oração. Vá para o inferno orar para o diabo. Oração só é aceita, meu irmão, quando você está onde Deus quer que você esteja. Você não é dono de si, você é um escravo, se comporte como tal. Quer ter orações ouvidas? Tem que estar onde Jesus quer que você esteja. Uma vez nós estávamos dirigindo uma reunião de oração aqui no bairro de Santo Cristo mesmo. Eu não tinha capacidade para dirigir aquela reunião de oração, longe de mim tal coisa, mas Deus começou a trazer um mover e me colocou ali na frente. E de repente fomos lá, era a casa de uma senhora e ela falou assim, hoje vem um rapaz aí, que ele está sendo ameaçado de morte, e ele queria que nós orássemos por ele. Eu, para não dizer não, tremi na base e fiquei calado. Falei, tá, a gente ora. A gente ora assim bem amedrontado, porque não era muito a minha praia, e quando ela falou o camarada, eu sabia quem era um cara envolvido com bruxarias, e estava sendo ameaçado de morte, estava com medo, e queria que nós ali orássemos por ele. E daqui a pouco estamos em reunião e a campainha tocou. Quando ela olhou da janela, é o cara. Minha alma estremeceu, irmão. Maria disse, a minha alma engrandece. Eu disse, a minha alma estremece. Deus tem misericórdia, foi só o que eu falei, irmão. E o homem entrou. Dá para ver o semblante pesado. Parou ali na frente e eu, quieto, todo mundo me esperando para orar, né? Falei, tá bom, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, eu senti como se eu tivesse passado debaixo de umas 7 cachoeiras. Sabe aqueles lençóis d'água que você passa debaixo dele assim? Eu senti aquilo, eu falei, opa, não estou sozinho nessa não. Quando eu botei a mão no homem, saiu o demônio para tudo que é canto, pela porta, pela janela, rolando a escada, e o homem ficou, estou me sentindo, amém, irmão. Crê em Jesus, busque a face de Deus. Não buscou, não sei por onde anda. Mas entende, irmão? Deus é quem nos capacita para todas as coisas. Você tem que estar aonde Deus quer que você esteja. Eu conheci vários pastores que foram expulsar demônio. Quando ele falou, demônio, sai, o demônio pegou a perna dele e quebrou. Um deles se chama Edir Macedo. Ficou no hospital com a perna quebrada, mas não aprendeu a lição. Até hoje é um canalha mercenário. E conheço outros,
Vi pastor que foi expulsar o demônio. Demônio, sai, a gravatinha pendurada, né, irmão? A forca de Tiradentes. Quando chegou perto do demônio, sai o demônio, pô, pegou na gravata e foi apertando. A coisa ficou estreita. Ninguém arrancava a mão do demônio mais, da pessoa endemoniada. E o camarada já sem ar. Teve que vir, olha. Mas quando você faz o que Deus te manda fazer, você, irmão, já tem a unção da cura sobre ti. O vírus vem, bate e volta. Você come a coisa contaminada, não te faz efeito. Uma vez teve, eu já vivi isso tantas vezes, uma vez o profeta na igreja falou assim, quem aqui estava comendo uma bacia de alface? Eu falei, sou eu esse cara. O cara que come alface sou eu. Ninguém aqui come mais alface do que eu. Vai gostar de alface assim? Parece que tem espírito de coelho em mim, irmão. Como alface que é brincadeira, não. Ele falou assim, pois bem, eu te vejo comendo a bacia de alface e tinha agrotóxico, mas quando você pegou que foi comer, o agrotóxico se dissipou. E você comeu e nada, nenhum mal te fez. Aquilo foi incrível. Se comeres alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Mas, irmão, lembra-te do teu Criador. Tem gente que fica, não, eu estou aqui nesse plantão, mas eu estou ligado com Deus. Nada disso. Se Deus marcou um dia de culto, se Deus separou os dias de culto para se fazer presente, para se manifestar, muita gente não tem valorizado, não tem levado a sério que Deus desce do céu e passeia no meio do candeeiro de ouro. Se as pessoas entendessem a glória disso, a razão disso, elas não perderiam um culto nem a custo da própria vida. Mas não, arranjam desculpas. Não, um plantãozinho, 100zinho na mão. Agora eu já ouvi dizer que tem lugar por aí que paga 200. O cara para tirar o plantão do outro é R$200. Irmão, que esse laço não te pegue. Você não precisa de R$200, porque quando você dobra o teu joelho e ora, Deus te dá coisas que valem muito mais do que R$200. Lembra-te do teu Criador. Trabalha, viva para morrer por Jesus Cristo. Jesus, recruta-me como teu escravo. Não usa a palavra servo não, porque pode parecer uma coisa. Não usa a palavra filho não, porque pode parecer uma coisa. Usa a palavra escravo para Jesus ler o teu coração. Saber que escravo é aquele que não quer ser nada, só quer servir. No tempo dos engenhos do Brasil colônia, quando tinha escravatura, nunca se soube que um escravo foi lá, fez alguma coisa e o seu senhor disse para ele, muito obrigado, hein? Seja isso, irmão. Aceite o conceito de ser um escravo. E lembra-te de Jesus. Lembra, você vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. Nós vamos partir dessa terra. Precisamos partir com uma mochila cheia de galardões espirituais. Porque nós já sabemos que caixão nem tem gaveta para nós colocarmos o que conquistamos lá dentro. Isso é ignorância do Egito. Construíam as grandes pirâmides como túmulo e enchiam aquelas pirâmides de ouro, prata e pensavam que iam levar para outra eternidade. Até cachorro eles matavam para botar lá para guiar eles na outra vida. Os ladrões foram lá, arrombaram as pirâmides e viram que o ouro e a prata estava tudo lá. Pegaram. Alguns ainda conseguiram descobrir e levar para museu, mas muita coisa foi roubada. Ninguém leva nada dessa terra para o outro mundo, mas aquilo que você fizer está anotado no livro das obras. É nesse. Aqui na terra, meu irmão, tem o livro das conquistas. Quando a pessoa declara imposto de renda, tudo que você declara está lá, ó, no livro das tuas conquistas da terra. Mas existe um livro que quem escreve ele não é ser com o braço da carne. São as suas conquistas que você vai ter no céu. Os tesouros que você conseguiu ajuntar. No céu, trabalhando nessa terra. Esses tesouros é que tem que chamar a sua atenção. Senão no céu você vai entrar. Se entrar, que nem aquele ladrão lá da cruz.
Alguém vai dizer, tu vai chegar lá no céu, cadê o ladrão lá da cruz? Eu quero conhecer ele. Que declaração maravilhosa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí um anjo vai dizer assim, você quer conhecer ele? Procura lá, tá vendo aquela multidão incontável? Pergunta lá por ele. O nome dele aqui no céu se chama, vamos dizer, sei lá, Joaquim. Procura lá pelo Joaquim, o ex-ladrão da cruz, que alguém vai te mostrar quem é ele. Mas vai com paciência, deve demorar mais ou menos uns 10 anos para tu procurar no meio daquela multidão. Agora, quem ajunta galardão no céu, meu irmão, se alguém lá no céu perguntar, onde está Abraão? Olha lá, ó. Onde está Pedro? Aquele lá, ó. Onde está Tiago? Olha lá, Tiago. Onde está João? Olha lá, João. Mas muita gente vai dizer, onde está fulano? Procura no meio daquela multidão lá. Nas bodas do Cordeiro não participa todo mundo. Na volta para o milênio não participa todo mundo. Você crê nos profetas da geração de Jesus Cristo? Você sentiu o impacto daquela profecia quando disse, olha a pena de ouro escrevendo o nome já daqueles que voltarão no milênio. Se vai escrever o nome dos que vão voltar é porque não é todo mundo. E a pena é de ouro, sabe por quê? Porque voltar no milênio não é coisa para qualquer um, é coisa de glória, é coisa de reinado. É coisa tremenda demais. Mas não é todo mundo. Senão não precisava anotar. Todo mundo vem, então todo mundo vem. Para que vai anotar? Quando se anota é porque existe uma seleção. Eu tenho aqui, alguns nomes escritos, André, Rodrigo, Alexandre, Sidney, Marco Vicente, Altair, Rômulo, Davidson, Cláudia. Quem são esses? Os profetas? Porque não são todo mundo. Não é todo mundo. Sempre que a gente anota alguma coisa, é porque não é todo mundo. Todos os livros do mundo falam de Deus, são uma coisa gloriosa. Não, conversa fiada. Deus separou esses daqui, É seleção. Ele fala por esses livros. Irmão, lembra-te do teu Criador. Tudo que você for fazer, hora de decisão, é hora de oração. Busca a face de Deus mesmo, com toda a tua força. E lembra-te, a beleza que você tem hoje, ela vai se acabar. A minha se acabou, o meu tupete se acabou. O meu preparo físico foi-se, o cara que fazia 300 embaixadas, fazia embaixada até a perna cansar, não deixava a bola cair, já combinava, quando a gente ia competir, dizia assim, quando cansar, tem direito a parar, a partir de 100, combinado? Para descansar a perna, a gente fazia 100, para, agora vamos lá, de novo, a bola não caía, já passou essa glória, irmão. Não se iluda com o afã da juventude. A força que está no teu corpo hoje, meu irmão, ela vai diminuir. O teu preparo físico vai diminuir. O cara que vem correndo, bota uma mão no chão, vira cambalhota. O cara que dá mortal, vai chegar uma hora que não vai mais fazer, irmão. Você já viu como está o Maradona? Você já viu como está Pelé? Pelé saiu do hospital? Saiu? Tudo se acaba, bota o Pelé no campo para jogar uma bolinha. O grande rei do futebol hoje talvez não tenha força nem para chutar a bola número 5. E esse vai ser o final de muitos de nós. O que vai fazer diferença? A diferença vai ser o que está escrito no livro das obras, relacionado ao nosso nome, à nossa história, à nossa estrada. Lembra-te do teu Criador. Quando você vê que Jesus marcou um culto, domingo, quarta, seja lá que dia que for, irmão, isso é sagrado. Só diga não para Jesus se você disser, Senhor, estou prisioneiro. Eu dei a minha palavra, eu não posso faltar e etc. Não tem como eu ir mesmo. Então não venha, porque Jesus entende. E Ele não quer que você seja uma pessoa sem palavra, sem honra. Ele quer que você honre a sua palavra quando você der a alguém. Mas coloca as coisas na mão de Deus. Não sai por aí tomando decisão. Não, hoje é dia de culto. Mas
pintou essa situação aqui. Opa, se pintou, o culto já estava marcado antes. O culto aqui às quartas e o domingo já está marcado há anos. Se vier novidade que vai te arrancar disso aqui, pensa 2 vezes, veja se Jesus te liberou. Veja se Jesus te liberou, porque você é escravo, não pode se liberar a si mesmo. Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vienes a dizer, não tenho neles contentamento. Durante os cultos aqui, muitas vezes, Deus manda uma unção de cura, e não cura ninguém. E muita gente não está presente por bobeira, por besteira, e acaba não recebendo a unção de cura. Mas a pessoa pode dizer assim, não, pastor, mas eu também não estava enfermo. Não, a unção de cura às vezes vem para que você não fique enfermo na próxima leva do mal que virá sobre a terra. Deus antecipa a cura no seu reino espiritual. Ele gera coisa no reino espiritual. Quando de repente todo mundo cai enfermo, você fica de pé. É assim que funciona, irmão. Não é como os nossos olhos dizem ou a nossa mente, é como o nosso Deus determina. Deus pode te curar hoje. Isso não é novidade, isso já foi revelado aqui tantas vezes. Eu já tinha isso na minha bagagem. Deus pode te curar hoje de coisas que você só viria a manifestar daqui a 5, 10 anos. Eu caminhei dentro das igrejas e eu vi muitas dessas revelações. Deus chegar para a pessoa e dizer assim, olha, tua avó morreu de câncer, ou tua avó morreu do coração, tua mãe morreu do coração, você seria a próxima, mas você não vai morrer do coração. E a pessoa diz, não estou sentindo nada, mas Deus falou. E não tinha dúvida, porque a avó morreu do coração, a mãe morreu do coração. Deus está quebrando essa maldição hoje. Então é assim que as coisas funcionam. Antes de você pensar em faltar um dia de culto, se você acredita que eu estou aqui para instruir a sua vida, escuta isso, irmão. Pensa direitinho. Não falte um dia de culto à toa, não. Quando Deus convocou através de Moisés, vai para o monte, era para toda a nação ir, todo mundo foi. Não, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Nada é mais importante do que atender a uma convocação de Deus. Só que muita gente não compreendeu que dia de culto é convocação de Deus. E aí se perde. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Pastor, no momento em que o irmão Samuel estava ministrando com o instrumento diante do Deus eterno, eu vi os céus e as nuvens que encobriam os céus começou a se abrirem. E eu vi o sol que estava acima das nuvens, e esse sol brilhava na sua força intensa, e o seu clarão era como a luz branca que vinha sobre a congregação, e já não existia mais o teto, o sol, a sua luz tomava toda a congregação no momento que era tocado esse instrumento, entronizado esse louvor diante do Deus Todo-Poderoso. Irmã Dayana, quando você cantava diante de Deus, eu vi um anjo, e esse anjo veio com um livro, não existia nada escrito sobre esse livro. E nesse livro, Deus recolhia as suas lágrimas. Assim te manda dizer o Senhor: as tuas lágrimas são puras diante de mim. Eu consolo o teu coração.
Diz o Senhor a teu respeito, através da tua vida, através da tua semente, eu marcarei gerações, e o meu nome será conhecido, diz o Senhor a teu respeito. Para que saibam que o Senhor faz a seleção, porque muitos não entenderão esta palavra. Assim diz o Senhor, tu és como Deus. Tu és como Deus, diz o Senhor. Porque tu resiste o meu nome neste lugar, diz o Senhor. Porque tu rejeita o meu sacerdote, diz o Senhor. Porque tu rejeita a minha palavra, diz o Senhor. O cálice de Deus transborda nesta manhã. Nesta manhã a congregação é como uma caixa e Deus sacode nesta manhã. A seleção de Deus será algo terrível neste lugar, nesta manhã. Tu és como Deus, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, irmã Cláudia, eu vi descer 2 cestos, e esses 2 cestos tinha lágrimas. Esses 2 cestos passavam por dentro da senhora. Um cesto foi embora e o outro ficou. Assim diz o Senhor, eis aí o resultado das tuas lágrimas. Louvado seja o nome do nosso Deus. A outra visão, mestre, que o Espírito Santo me deu, irmão Marquinho, o Espírito de Deus me deu uma visão com você, irmão. Eu via você dentro de uma casa e via uma mesa muito grande e você se assentou nessa mesa. Eu vi ser colocado nas suas mãos um garfo e uma faca. E vi ser jogado nessa mesa um pedaço de carne muito grande. E quando você ia comer essa carne, você parou e lembrou de algo. Então você se debruçou na mesa e começou a chorar. E eu vi ser colocado entre a carne e você uma barreira. Assim diz o Senhor para ti nesta manhã. Se comeres dessa carne, certamente morrerás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, outra visão. Irmão André, eu vi dentro da sua casa nascer um rio dentro do teu lar. E assim diz o Senhor para a tua esposa. Mergulha, porque o Senhor te convida a mergulhar nessas águas. Ele não te obriga a você mergulhar, mas Ele te convida a mergulhar nas águas. E assim serão 2, não apenas um. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão Sidney. A paz para a igreja. Pastor, quando o irmão Samuel estava louvando, eu vi o senhor acompanhando os louvores com um sax, tá? Tocando um sax. E o irmão Rômulo num teclado lá de onde ele está. Depois eu tive uma outra visão, quando o senhor estava pregando primeiro,
quando o Senhor estava pregando, que o Senhor falava que o Senhor tinha expulsado aquele demônio daquele rapaz. Eu vi muitos demônios em cima da igreja, tá? Só que a igreja era toda blindada, sabe? Toda ela, na lateral, tá? Toda em cima, no teto, ela era toda blindada. E vi uma espada muito grande, sabe? Assim, tipo, reluzente, e não tinha, assim, auxílio de mão. Ela cortava esses demônios que eles estavam muito furiosos com a sua palavra que o Senhor estava falando, dos demônios. Eles tentavam entrar, mas eram todos cortados. E logo depois, quando o Júnior estava louvando, eu vi um homem de branco entrar por aqui, tá? E ele tinha umas vestes brancas, e ele trazia na mão dele um fruto. E esse fruto, ele colocava ali perto da irmã Cláudia, ali, como se tivesse, como é que se diz? Moldando ele ali. E esse fruto, ele tinha uns frutos, e uns frutos eram podres, e esses frutos eles caíam no chão, e eles se espalhavam de tão podre que eles estavam, alguns frutos. E esse homem, ao mesmo tempo, ele pegava umas águas e ele jogava para fora da igreja, como se estivesse limpando a igreja. E, ao mesmo tempo, onde caíam esses frutos, eu via outros frutos crescerem, tá? E se formar uns frutos muito bonitos, tá? Essa é a visão que o Senhor me deu. Até aqui, pastor. Aleluia. Bom, Marcos. Pastor, só um minuto. Eu esqueci de falar. Esse fruto era uma figueira, tá? Era uma figueira. Eu esqueci de completar isso. Amém. Amém. Mestre, no momento que o Samuel estava louvando, eu tive uma visão, talvez uma das mais bonitas que o Senhor me mostrou. Desceu vários anjos aqui na hora do louvor. E esses anjos, eles pararam do lado do Samuel e eles, tipo, um colaram no outro, como tivesse dado a mão um ao outro. E eles caíram por aqui e não dava para ver o final disso. Era um anjo colado no outro. E até o céu, chegou até o céu. No céu ouvia-se o som do instrumento do Samuel tocando. Lá no céu se ouvia. Esse louvor realmente chegou diante de Deus. Mas uma visão linda, parecia um rastro de luz e sumia pelo céu e chegava lá diante de Deus. Todos os anjos no céu, todos no céu ouviram esse hino, ele tocou. Amém. Eu tive uma visão na hora que você falava do governador, do presidente, eles morram. Quando você se virou o rosto para lá, eu vi as flechas partindo da tua boca em direção a eles. O alvo perfeito, perfeito. Foram em direção a eles, ao sistema governamental. A eles todos foram atingidos pela palavra, como flecha que saiu da tua boca. Tem um anjo em pé lá na porta. Ele tem um saco na mão, um saco branco. São presentes que ele trouxe nessa manhã para a igreja. Porém, muitos não receberam. O anjo está triste, o semblante do anjo é de tristeza, porque dentro do saco havia presentes, mas não é nada material. Muitos vieram aqui buscar soluções para a sua vida material, o seu aluguel atrasado, suas contas, seus afazeres naturais, né? Mas Deus trouxe bênção espiritual nessa manhã.
e muitos rejeitaram. O semblante do anjo é de muita tristeza. Até aqui. Amém. Volta aí. Alô. Paz, irmãos. Aleluia, Deus. Mestre, quando o Senhor fez o começo da oração e fez uma oração de juízo, eu via, mestre, várias espadas caírem nessa localidade de Santo Cristo, mas várias espadas. Elas passavam pelas casas e voltavam sujas de sangue. Sendo que ali em cima, próximo a onde tem uma igreja católica, tem uma casa. À frente dessa casa, ela não é tão clara. Eu não consegui definir a cor. A espada, ela entrava naquela casa e saía várias vezes, como se atingisse um número maior de pessoas, e saía ensanguentada essa espada, mestre. Amém. Eu tive uma visão ainda nessa oração com o neto. Eu vi um anjo visitá-lo, e eu via que ele estava sem camisa e descosta. O anjo cortou essa parte de trás dele, onde tem os 2 pulmões, e cortou o meio das costas, onde a gente tem esse osso principal da coluna, e eu via que as costas dele, na parte do pulmão, dos 2 pulmões, e nessa parte da coluna ficava aberta, e ele andava, e ele sangrava. Aonde ele andava, o sangue dele ficava, mestre, como uma espécie de juízo mesmo. Amém. Ainda nesta oração, a Renata, a esposa do irmão Rafael, eu vi uma ampulheta, essa ampulheta de tempo, era lhe entregue, sendo que embaixo dessa ampulheta, a areia que descia, Renata, ela saía, como se ela tivesse furada. Então, eu vi no momento que o Elias, ele deu um brado, pastor, impressionante. Eu vi um anjo olhar para o Elias, pegar a ampulheta da Renata e virar de volta, como se fosse um recomeço, Renata. Amém. Impressionante, fiquei impressionado com essa visão, irmão. Louvado seja Deus. Marcel, eu vi, irmão, você chegar, você sentava na cadeira e caía, como se não existisse cadeira. Isso aconteceu por 3 vezes. Amém. No momento do segundo louvor, mestre, no começo dos louvores, eu vi alguns anjos com cântaros na mão, e esses anjos serviam água para a igreja, ia servindo para alguns irmãos, e quando os irmãos bebiam daquela água, ficava como se tivessem fortalecidos. E Deus mostrava mesmo a musculatura dos irmãos, né, na simbologia, ficarem mais fortes. Louvado seja Deus. No momento que o Samuca estava louvando, eu vi, mestre, nuvens brancas dentro da congregação, e aquelas nuvens eram nuvens de glória, mestre. No momento daquele louvor foi algo tão intenso que quando eu observava alguns irmãos, eles não estavam como se pisassem no chão, eles estavam como se estivessem levitando mesmo no momento daquela adoração. Amém. Irmã Dayana,
quando você saiu do seu lugar e veio aqui na frente, assim que você se levantou, eu vi um anjo vindo junto com você. Impressionante, ele parecia que saía algo dele e você sentia aquilo, incrível. E quando você começou a chorar, ele colocou uma tiara de prata, irmã, na sua cabeça. E ele tinha uma capa na mão, e eu via que ele colocava a capa nas suas costas com muito carinho, sabe? Com muito cuidado, irmã. Louvado seja Deus. Irmã Suelene, eu vi um anjo lhe trazer um livro. Ele era muito grosso. Eu não vi se esse livro era a Bíblia, irmã. Eu não via nada escrito nele, mas esse livro lhe era entregue. E Deus me deu uma palavra, irmã: come o livro. Louvado seja Deus. Durante a palavra, mestre, eu vi alguns anjos com bandejas na mão, e eles tinham notas, dinheiro e moedas, sendo que essas notas eram pretas, escuras, sujas, e as moedas também. E ele passava com aquelas moedas e notas e servia algumas pessoas. A maioria dos irmãos não pegou aquelas notas, mas teve pessoas que recebeu aquele dinheiro sujo. Incrível. E quando o irmão André estava falando, entregando a profecia e falando por que alguns não creem, veio um outro anjo, pegou mais notas e o outro mandou tacar em cima dessas pessoas. E eles tacavam de maneira que aquilo ia enchendo a pessoa, até no momento que a visão daquela pessoa ficava ofuscada. Ela não conseguia enxergar mais nada à frente dela, somente aquelas notas sujas e aquelas moedas sujas. Amém, meus. Até aqui. Davidson. A paz, igreja. Mestre, quando a irmã Dayana veio aqui louvar, eu vi ela levitar quando ela estava adorando. E eu tenho uma palavra do Senhor, irmã Dayana. Irmã, assim te manda dizer o Senhor: por você conseguir colocar a sua vida na adoração, eu te levarei a níveis inimagináveis. Essa é a palavra que o Senhor, inimagináveis, por você colocar a sua vida na adoração. A minha presença na adoração será cada vez mais forte, a cada louvor ministrado por ti. Assim diz o Senhor. Mestre, quando o irmão André está me entregando, ele disse que tu és Deus. Deus trouxe de novo aquela visão do sangue descer nessa espada, só que ele descia por gotas e ia de uma forma organizada para a frente do púlpito. Esse sangue que foi gerado por essa espada, ele foi de uma forma organizada para a frente do púlpito. Assim que o irmão André entregou aquela profecia. Está aqui, mestre. Eu vi um grande gigante de pedra que marchava na frente de um carro do ministério, e ele saía e marchava em vários estados na frente de carros no ministério. Então eu vi ele marchando na frente de um povo com a camisa preta, e assim esse gigante ia marchando, ele se multiplicava por vários lugares do estado do Brasil e também do mundo. E eu vi esse gigante de pedra se assentar no meio dos irmãos da África. Ele se sentava junto com eles, como no lugar que ele estivesse ouvindo o culto, ele se sentava no chão junto com eles.
E no Japão eu vi esse gigante de pedra se assentar na frente de um computador. E ele ia teclando junto com o irmão Tiago. E lá no irmão Cláudio, esse gigante de pedra ficava no meio deles como se ele estivesse fazendo uma oração, numa roda de oração. Assim ele ficava no meio deles junto na roda de oração. Amém. Sobre esses gigantes de pedra, eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Brevemente, trarei um mover tão forte, porque eu escolhi os melhores. Um povo fiel a mim, mas não só fiel a mim, mas verdadeiro diante de mim, com alma límpida e transparente diante do meu trono, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tem uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Eu vou moer muitos, irei moer de verdade a muitos até o fim do ano, porque eu preciso de guerreiros que entendam que como eu fui, assim tem que ser vocês. Eu preciso de um povo forte, que não fique na beira da estrada, mas que caminhe comigo até a morte. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi um anjo descendo. Esse anjo era muito de luz, esse anjo. E ele tinha um pergaminho. E esse pergaminho estava enrolado. Só que ele era um pergaminho antigo. Só que o papel é o papel nosso de hoje. Os papéis modernos. Assim era. E ele levou até a Dayana com louvores, músicas, que ela cantará. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi muitas letras japonesas, algumas letras japonesas escritas. E nessa visão eu vi essas letras, e essas letras era como se fosse papel, e também na internet, essas letras que eu não sei o que é, são japonesas, né? E eu vi elas invadindo o Japão, e por trás delas eu via o brasão da geração Jesus Cristo, Bíblia Sem Concessão Não, geração Jesus Cristo, Bíblia Sem Concessão Não, Jesus volta em 2070, aquele preto com branco. Amém. Tem uma irmã assistindo ao culto aqui conosco, Kim Blumenau, e eu tive uma visão dela. Eu vi uma caixa não larga, mas comprida, exatamente do tamanho do corpo dela. E essa caixa ela tinha desenhos egípcios e várias outras formas desses desenhos de deuses antigos, quando tinha nas tumbas de Faraó. Assim era essa caixa. E ao redor dessa caixa ficava uma serpente enrolada, e na visão a serpente como que defendia essa caixa. E o entendimento que eu tive é que ou essa caixa é você, irmã, ou você está dentro dessa caixa. É a irmã Débora, né? E na medida que o culto foi acontecendo, eu vi uma parte de cima dessa caixa se abrir, né? Igual aqueles... A caixa ela tinha várias aberturas, não era assim tipo uma tampa nem nada disso. Era como se a caixa saísse que nem algo encaixado, assim era. Como se a caixa fosse encaixado algumas coisas, e uma parte desse encaixe saiu, e a serpente abriu aquela parte assustada. A serpente saiu abrindo aquela parte assustada. E eu tenho uma palavra de Deus para você, irmã. Deus tem uma grande obra na sua vida.
Deus tem uma grande obra na sua vida. E esta manhã Ele já te deu um entendimento na tua mente de perguntas que você tinha que não eram respondidas. E assim te diz o Senhor: é neste lugar, é neste púlpito, é com o meu servo, o meu Elias, o meu número 1, que eu responderei todas as tuas perguntas e te levarei a um caminho que tu nunca esperasse entrar. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi um grande dragão. Esse dragão, ele vinha até a congregação. Esse dragão não é um dragão normal. Ele é um dragão de ouro, totalmente de ouro. Esse dragão brilhava muito. E em volta dele vinha uma luz. Esse dragão, ele tinha uma luz muito forte nele. E o semblante dele era de sorriso. Esse dragão sorria. Esse dragão sorria. E enquanto o Senhor pregava, mestre, esse dragão se movimentava nas suas palavras e passava por dentro do Senhor e saía, entrava dentro do púlpito e ia, como pairando pelo meio da congregação. E ele entrava por dentro de irmãos e deixava uma marca nesses irmãos. Assim diz o Senhor: vocês são a representação, aleluia, do meu sistema na terra. Vocês são o meu sistema. Vocês são as minhas leis. Vocês são o meu ouro. Vocês são o mais importante que eu tenho. Vocês são o meu maior tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor das maiores conquistas, diz o Senhor que nunca perdeu uma batalha. Honrem o meu nome, que eu honrarei o nome de cada um de vocês. Digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Alguém mais? Aleluia. Mestre, o Espírito Santo me deu uma nova visão. Eu vi uma árvore. Essa árvore era negra. E vi 3 folhas. Na realidade, ela estava toda pelada. E tinha 3 folhas. E uma folha caiu. E a segunda também caiu. E eu vi que o Espírito Santo falou: falta uma folha. Então essa visão cessou. Irmã Dayana, o Espírito Santo me deu uma visão contigo. Eu via você rolar numa cama de dor, mas era muita dor mesmo. E você rolava de dor. E o Espírito Santo me deu uma palavra: eu cuido de ti. Eu não sei se era dor de parto ou um outro tipo de dor. Apenas ele disse: eu cuido de ti. Amém. Som. Alô, alô, som. Alô. Glória a Deus. Vem um anjo, Elias. Ele colocou 2 braceletes azuis, um no seu braço direito e outro no seu braço esquerdo. Enquanto o meu Rômulo falava, mestre, eu tive uma visão com os irmãos da África. Eu via eles com uma espada. Essa espada,
ela era de ouro, e a frente dela virava como se fosse uma enxada. Então eu vi eles rodear uma casa e começar a fazer uma vala em volta dessa casa. Então eu via que daquela espada ela começava a soltar líquidos de ouro, e aqueles líquidos ia construindo uma espécie de muro em volta deles. Então eu via, mestre, uma grande tempestade na África. Eu vi pessoas agarradas em árvores e o vento levar. Eu vi pessoas agarradas em postes e o vento levar. E os irmãos, eles estavam protegidos do outro lado desse muro. Deus me fez contemplar uma mulher, e essa mulher, ela faz parte do mover onde estão os irmãos, só que ela estava do lado de fora. Eu via que ela vinha desesperada, o vento ainda não levava ela vinha correndo pela rua e batia naquela porta. Os irmãos tinham colocado uma tranca, e ela batia, e por misericórdia eu vi quando o irmão Salles abriu essa porta e colocou essa mulher para dentro, mas por pouco ela não teria sido levada, mestre. Amém. Até aqui. Suelene, eu vi uma mesa diante de ti. Vi você sentado nessa mesa. Era uma mesa comprida, fina. E vi um livro grande diante de ti. E vi você com a caneta na mão. E esse livro estava aberto na metade. Esse livro é o livro da sua vida. Você escreveu ele até na metade. E hoje você está e parou até na metade. E hoje você está tendo a oportunidade de recomeçar a escrever esse livro. E assim diz o Senhor: preencha o livro da tua vida. Irmão Paulo Sérgio, eu te vejo vestido de soldado e eu vejo a capa da espada que está sobre a tua bainha, mas eu não vejo a espada. Assim te manda dizer o Senhor: aonde estão as minhas armas, diz o Senhor, aonde está a minha espada, diz o Senhor. Assim te manda dizer o Senhor nesta manhã: aonde estão as minhas armas que eu a te entreguei, diz o Senhor. O que tu fizeste do meu arsenal, diz o Senhor nesta manhã para ti. Até aqui, diz o Senhor. Busque, clame. Não entendeu alguma coisa? Está lá escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. E o teu pai, que te vê no secreto, vai te recompensar publicamente. Bendito Deus, excelso, glorioso. Quão magnificente é o teu santo nome. Glórias, honras, louvores ao teu santo nome queremos dar. Tributar a ti todo louvor. E, Senhor, e por amor, mais do que por temor, nós te pedimos, dá-nos forças, pois o Senhor nos deu a vida, agora nos capacita a irmos até a morte. O Senhor nos deu a vida, nos capacita a irmos até a morte, pois não temos outro bem além de ti. Tu és a porção da nossa herança. Recebe a honra, Jesus, a glória, o louvor, a adoração, pois nós somos os teus guerreiros. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém. Vamos em nome de Jesus.